do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 21. Mas antes, vamos fazer uma prece em forma de oração. Querido Deus, Pai de infinita bondade e de amor, querido Mestre Jesus, querida Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, todos esses espíritos amigos que nos acompanham, que vibram por nós. Pedimos o amparo, sustentação para esse trabalho, para esse momento de reflexão em torno do Evangelho. Fica conosco, nos abra o entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, estamos dando continuidade. E o item a ser lido, e comentado hoje é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É um assunto sempre muito delicado, porque a gente ainda tem uma dificuldade em lidar com a morte, com essa perda, que na verdade não é perda, Enfim, amigos, mas vamos conversar sobre o Evangelho, vamos aprofundar sobre esse assunto que é muito atual e nos diz muito no nosso coração. Temos muito a aprender. Eu vou lendo e comentando. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Então, irmãos, será que a gente pensa assim? Será que a gente está fazendo esses questionamentos para Deus? Enfim, será que a gente está com esse tipo de pensamento quando a morte vem bater a nossa porta? Enfim, quando chama um irmão muito querido a nós? Vamos avaliar. Continuando a mensagem. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Então, amigos, é bem isso, O convite hoje é a gente ampliar a nossa visão. É a gente perceber que a vida é muito mais do que o plano físico. Nós estamos aqui inseridos nessa encarnação para aprender, para viver as nossas lutas, nossas experiências da melhor forma, para ajudar o próximo, para nos ajudar, enfim, fazer o nosso melhor, dentro das nossas potencialidades, dentro das nossas possibilidades. Mas e como é que fica essa questão da morte, da perda de um ente querido? Como é que a gente está avaliando essa situação? É claro, é natural, a gente vai sentir a dor, a gente vai sentir a saudade, mas a gente está levando uma revolta, a gente está alimentando um sentimento que é ruim, de desespero, essa aflição exagerada. Como é que a gente está avaliando Deus? E aí vem uma pergunta agora que ela é muito importante. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Por que a gente avalia assim, Deus, Ele é o nosso Criador. Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de compreensão, um Deus de bondade. E Ele nunca faria algo visando o nosso sofrimento, querendo punição, castigo. Nunca, jamais. Essa é uma visão que nós temos ainda em nossa ignorância
quando não compreendemos o próximo. Muitas das vezes a gente tem esse sentimento, né? Não fez o que eu gostaria, então tomara também que não dê certo para ele. Deus não age assim. Deus é perfeito. Deus é nosso Pai. E ele continua: podeis pensar que o Mestre dos mundos queira por um simples capricho vos fazer sofrer penas cruéis? Né? Será? Será que combina com a ideia de Deus, com a ideia que a doutrina espírita nos traz sobre Deus? Que é amor, bondade, justiça, né? Não combina. Há uma diferença aí. Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasses investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre ireis encontrar a razão divina, a razão regeneradora. E isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, né? Nós somos espíritos imperfeitos, mas imortais, né? Então, assim, nós estamos inseridos num mundo onde nós temos muito a aprender. Nós precisamos reparar erros do passado, mas precisamos também aprender a nos vermos como espíritos imortais, a tomarmos consciência disso, de que estamos aqui numa caminhada de aprendizado, numa caminhada de regeneração, de reparação. E passaremos por essas dores, sim, mas com uma finalidade útil. Nada é solto no mundo, nada está sem uma direção. Continuando. E vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocaríeis em último plano. Tá vendo? Quando a gente amplia a nossa visão da vida, do mundo, de como proceder, de como devemos agir, a gente vê que estamos passando por uma fase, estamos passando por uma luta, por um caminho, mas que o sofrimento não é eterno. Nós não somos daqui, somos do plano espiritual e estamos aqui para o aprendizado, para as melhores escolhas. Já escolhemos muitas das vezes caminhos que nos levaram a sofrimentos, mas que isso é natural também, mediante que fomos criados simples e ignorantes, sem experiência, sem conhecimento. Nós precisamos da encarnação, da reencarnação, para vivenciarmos as experiências, para repararmos e fazermos o nosso melhor. Dar a mão aos irmãos que estão ainda mais no comecinho, estão ainda mais ignorantes do que nós. É para isso que nós viemos, para aprender a passar pelas dores, pelas situações da vida, com serenidade, sem a revolta, buscando entender a Deus. Como é que está a nossa visão de Deus? Será que pensamos ainda que Deus é punição, é castigo, é aquele Deus da guerra? Precisamos avaliar isso em nós. Aí ele continua: acreditai em minhas palavras, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas, destroem o coração de uma mãe e fazem embranquecer antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura muitas vezes é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida apresenta ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. Às vezes também, irmãos, acontece essa situação que o espírito Sanson colocou pra gente.
a gente avalia que o espírito teria uma vida brilhante pela frente e muitas das vezes há o socorro em retirá-lo antes dele passar por uma situação mais complicada. Deus julga que naquele momento ele precisa retornar para se refazer, para se regenerar, ou que simplesmente a prova dele terminou naquele momento. Não precisará passar por misérias que a gente passa aqui no plano físico, né? E tá tudo certo. Todos nós temos o nosso tempo, temos o nosso aprendizado. A gente muitas das vezes quer ditar, quer ter um controle sobre a vida do outro. É normal. Às vezes são nossos filhos, são nossos parentes, são nossos entes queridos, mas que Deus sabe mais do que a gente. Então a gente precisa aprender muito a lidar com as nossas dores, a lidar com essa perda que é temporária. É temporária. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um início e não teremos um fim, né? E o objetivo é a perfeição. Então o que acontece, irmãos? A gente está aqui por um período para aprender e retornaremos ao plano espiritual. Somos de lá. Então essa perda ela é temporária. E mesmo assim, amigos, esses irmãos que vão para o plano espiritual, eles recebem as nossas vibrações. Se a gente está em sofrimento, eles recebem esse sofrimento. E se a gente está buscando entender, se a gente está vibrando paz, serenidade, amor, esperança, eles recebem também. Eles recebem. Então, como é importante a gente se esclarecer sobre as situações da vida para podermos passar para os nossos irmãos que estão no plano espiritual, que de repente não tiveram esse conhecimento, passar para eles essa tranquilidade de que é uma fase, de que estamos passando e que um dia todos nós nos reencontraremos. Irmãos, nossa irmã também, Teresa d'Ávila, ela comenta sobre a morte. Ela comentou numa de suas passagens do Livro da Vida que achava a morte, que tinha um temor da morte muito grande, mas que percebendo a vida levada no bem, na caridade, com Deus, que percebia que esse desenlace era feito de uma forma natural, de uma forma sem sofrimento. A gente ia para um descanso, passava das suas provas físicas e ia para o descanso nos braços do Pai. Então, amigos, que a gente amplie a nossa visão para esse raciocínio de que estamos aqui passando pelas provas, às vezes avaliando de que seria melhor o irmão passar por uma situação ou por outra, mas que Deus, Ele é sábio. Que a gente possa confiar no Pai, confiar em sua bondade, de que nós não estamos desamparados, não estamos soltos, nada foi feito de forma desregrada e que a gente tem um caminho pela frente. Então é crucial esse momento de agora. É crucial envolvermos os nossos irmãos que estão passando pelo momento da dor, pelo momento do desenlace, ou os que já estão lá, que a gente possa mandar o nosso pensamento, a nossa vibração de regeneração, de refazimento, de força, esperança, luta no bem, que aí nós iremos alcançar o objetivo mais rapidamente, que é o progresso, é a evolução, é o amor. Somos seres de luz, fomos feitos para isso. Precisamos tomar as rédeas da nossa vida e fazer as melhores escolhas. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade, pela doutrina espírita em nossa vida, em forma de prece. Graças a Deus, então, graças a Jesus, graças a Teresa, Rafael, Birajara, Francisco, todos esses espíritos amigos que nos acompanham, que nos intuem, que nos dão essa injeção de ânimo para vivenciarmos as nossas experiências. Muito obrigada por esse estudo, muito obrigada pelo amparo, pela força, que possamos todos nos sentirmos abraçados pelo Mestre Jesus e por Deus nosso Pai, Pai de amor.
Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.